Estamos de volta, Aninha. Estamos de volta sexta-feira. Bora acalmar o coração, Homero? Bora fechar a semana do jeitinho que a gente gosta. Calminho, né, Aninha? Calminho, porque tem calma aí, já tá na área. Mais um tema interessante. Vamos falar hoje sobre como manter a saúde mental frente a um diagnóstico de câncer. Para quem não sabe, dia 27 de novembro é o Dia Nacional de Combate e Luta contra o Câncer. Então, vamos falar sobre isso. A gente está recebendo hoje Rafael Frizeiro, nosso doutor do Espaço Calmamente. Bom dia, doutor Rafael, seja muito bem-vindo. Bom dia, Aninha. Bom dia, Homero. Bom dia, ouvintes. Muito bom estar aqui de novo. A gente que agradece. A gente que agradece. E temos também uma psicóloga hospitalar e especialista em terapia cognitiva comportamental que vai conversar com a gente hoje. É a nossa convidada do dia, Gabriela Nogueira. Bom dia, Gabriela. Seja muito bem-vinda também. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite. Imagina. Bom dia, prazer recebê-la, bem-vinda. A gente que agradece a participação. Lembrando que estamos ao vivo no Instagram do Espaço Calmamente. Você pode acompanhar o programa por lá, ao vivo, mandar a sua dúvida, sua pergunta, seu comentário. Nosso WhatsApp também já está liberado, 329-9918-1483. O câncer é uma doença que pode causar um choque, né? Como se manter firme após receber esse diagnóstico? A gente estava até conversando ali fora, né? Os sentimentos mais comuns que vêm são o choque, medo e algumas vezes negação. E o papel até da palavra, como é falado no dia, impacta muito pra gente, né, Gabi? Sim, sim. Eu acho que a gente pode começar falando do estigma que a doença carrega. Assim. O câncer, ele traz um estigma muito negativo, muito ligado ao medo da morte, trazendo assim um turbilhão de emoções, medo, ansiedade, tristeza. A mídia, ela traz muito do câncer uma doença muito negativa, com tratamentos muito invasivos, com muito sofrimento. Então, as pessoas, quando elas recebem esse diagnóstico, isso tudo vem à tona. Então, assim, uma chuva de exames, muitas mudanças. Então, a pessoa, ela fica muito no meio desse turbilhão de emoções mesmo. Então, como se manter firme, né, que foi que você perguntou, eu acho que uma das primeiras coisas é confiar na equipe médica, né, que você vai fazer o tratamento, tirar todas as suas dúvidas com os médicos. Às vezes o paciente ele tem medo de perguntar, tem medo de, às vezes o médico explica uma coisa, ele diz que entendeu, mas às vezes ele não entendeu e em casa isso aparece. Também tomar cuidado com as comparações. Quando a pessoa ela recebe o diagnóstico, às vezes ela sabe que fulaninha também teve, e aí teve tal reação, reagiu de tal jeito, teve efeito colateral de tal forma. Às vezes vai procurar na internet, que hoje tem muita informação, e isso ajuda, claro, a gente tem que estar se informando sempre, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o excesso de informação, além de deixar o paciente mais ansioso, deixa ele mais em alerta também, né? A possíveis sintomas, eu já vi que tal hora, tal momento vai dar tal coisa, então eu já fico esperando, e aí às vezes o emocional vem, e às vezes esse sintoma ele vai muito mais pro emocional do que realmente pro físico, assim. E aproveitar só mais um pouquinho para saber. Nesse momento, muita gente foge no início do acompanhamento psicológico, mas eu entendo que para enfrentar, você tem que ter acompanhamento psicológico desde o início, desde o diagnóstico, já é o momento inicial para começar a procurar o psicólogo. Ótimo. Eu ia realmente fazer essa pergunta, doutor. Se a pessoa não faz um acompanhamento, né, antes do diagnóstico de câncer, quando que é o momento, então, de começar? Logo em seguida? Logo em seguida, porque o diagnóstico ele tem um impacto emocional, e mesmo que a pessoa esteja bem, não se sinta mal, existem muitas formas de enfrentamento que não são funcionais. A gente vai falar muito de formas de enfrentamento, a gente fala de aceitação, de negação. Então, direcionar para o tratamento vai definir muito como a pessoa vai seguir o tratamento. Então, nesse início, já vai ter um apoio preventivo, vamos dizer, não para ficar ansioso, e para ajudar a tomar decisões corretas, que vão ter escolhas difíceis no tratamento, outras vezes ou não, mas é importante já se preparar para isso. Ótimo. Você falou de estratégias de enfrentamento. Às vezes os pacientes, eles vêm muito com uma ideia eu chamo de estratégia de muralha, assim. Eu estou muito bem, eu vou passar por isso, tá tudo ótimo, eu vou vencer. Isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim, assim, a gente ter essa ideia de querer vencer
de querer passar pelo tratamento, isso é ótimo. Mas o tratamento oncológico, o diagnóstico, ele traz com a gente emoções muito desconfortáveis, que são mais tristeza, mais ansiedade, algumas reflexões sobre a vida. Sim. E é inevitável que o paciente ele passe por isso. É inevitável que às vezes ele sinta essas coisas. E às vezes essa estratégia que eu chamo de estratégia muralha, o paciente ele não vai se permitir sentir isso. Ou seja, por medo de assustar os familiares, ou seja, por medo de, às vezes, assim, se eu me permitir isso, eu vou estar me entregando, eu não vou estar reagindo bem ao tratamento. E não, é um momento de muita reflexão e de um turbilhão de emoções mesmo. E aí que o psicólogo entra, para acolher esse paciente, validar essas emoções para ele, até para que ele entenda que muita gente sente isso. Eu diria que todos estão passando por isso. Com certeza. Às vezes, o paciente, ou ele está muito positivo, ou muito negativo. Como que entra a saúde mental nesses dois casos, assim, nesses dois lados? Então, o psicólogo ele vai ajudar o paciente a buscar o equilíbrio disso. Por quê? O paciente muito negativo tem como malefícios que ele pode, às vezes, estar vendo o tratamento de um jeito que não está acontecendo, que é o que acontece muito. A gente chama isso muito de visão muito catastrófica, que só vê os aspectos negativos, acha que o tratamento pode estar pior do que é, e na verdade não. Por isso que é bom ele ter um vínculo importante com a equipe médica e com a gente também, porque a gente incentiva o paciente a perguntar e às vezes até direcione isso para o médico. Olha, eu acho que o fulano está com uma percepção muito distorcida do tratamento dele. Será que você pode me ajudar? E aí a gente senta, conversa, às vezes até o psicólogo e o médico também. E quando é muito positivo, também não tem muitos benefícios, porque talvez em algum momento pode ser que não vá tão bem assim, porque infelizmente isso acontece. Sim. Então, o paciente com uma visão muito positiva, às vezes isso pode prejudicar o tratamento. Ele pode, às vezes, não aderir de uma forma muito eficaz, porque, tá tudo bem, não é tão grande assim, não tá desse jeito. E o paciente tendo uma questão de consciência mesmo do que está acontecendo, além de ajudar na adesão do tratamento, que não é só ir lá e tomar medicação, mas é tomar cuidado com a alimentação, questão dos aspectos psicológicos também, ele ainda se torna, como que eu vou dizer, o que a gente na psicologia luta muito, que é o paciente ele ter consciência e ser o protagonista do seu próprio tratamento. Ele saber o que está acontecendo, ele mesmo fazer as suas próprias escolhas, ele ter como médico o que está acontecendo assim, na realidade, e saber escolher o que é melhor para ele, o que não é. Ser uma parceria, né? De escolherem juntas as coisas. A positividade também, quando vem dos familiares em excesso, forçada, acabam invalidar o sofrimento que é legítimo nessa hora. Então a gente precisa acolher esse sofrimento, validar ele e direcionar nesse momento, né? Às vezes os familiares, eles vêm com essa ideia de positividade no sentido de ajudar, na melhor das intenções. Até porque, você até colocou isso aqui, assim, o câncer, ele dá uma sensação de impotência muito grande. Às vezes a gente quer ajudar, eu tô vendo a minha mãe sofrendo, eu tô vendo a minha avó sofrendo, tô vendo meu marido sofrendo, o que eu posso fazer? E aí a ideia de ser positivo é uma ajuda quanto a isso. No entanto, às vezes o paciente sabe que não está tudo tão positivo como o familiar coloca. E às vezes o familiar, ele quer trazer isso como um benefício e não pergunta nem para o paciente o que ele quer. E às vezes ele quer só um abraço e uma conversa franca, não tão positiva, mas real do que está acontecendo. Muito bom. Eu acho que você pode ter respondido, mas pode ter outras questões também. Como dar esse apoio ao amigo, ao familiar que descobriu o diagnóstico, sem ser, às vezes, muito positivo, muito negativo? Porque, de certa forma, às vezes a gente até solta, vai dar tudo certo. E, às vezes, a pessoa, né, não quer ouvir isso. O que a gente deve fazer? Eu acho que uma das primeiras coisas é perguntar para o paciente. O que você quer que a gente faça por você? Você está precisando de alguma coisa? Você quer que a gente te leve em algum lugar? Você quer comer alguma coisa? Pergunta para o paciente. Eu acho que isso é muito importante. Essa ajuda prática, né? Sim. Eu posso, quinta-feira estou disponível para você. Quer fazer? Busca seu filho na escola, ajuda na sua agenda. Porque o que acontece? Quando a gente tem um diagnóstico de câncer, a gente tem muitas perdas. Perda de autonomia. Então, se é uma pessoa muito ativa,
uma pessoa que trabalhava muito, uma pessoa que é chefe de família, que resolve tudo, aquela mãe que fazia tudo para todo mundo. Infelizmente, isso vai ter uma mudança, isso vai ter uma pausa. A pessoa vai ter que reestruturar tudo isso. Então, os familiares, eles podem ficar atentos a isso, ajudar esse paciente, ajudar com o manejo de medicação também, porque às vezes são muitas medicações, são muitos exames, é muita coisa para o paciente lembrar e dar conta, então ele pode ajudar ele nesse sentido também. E do apoio psicológico, você fala, mas eu vou saber o que dizer, aí a pessoa tenta ser positiva, o que é legal, como a gente conversou, mas uma coisa assim, que a gente chama de escutativa, é você estar presente, o amigo, estou aqui, é isso, só você estar ali do lado e escutar sem julgamento. Escutar tem um papel muito importante, você não precisa necessariamente saber o que dizer, é só estar presente, escutar muitas vezes é o que basta. Perfeito, muito bom. Lembrando que o nosso WhatsApp está liberado para perguntas e também a live do Espaço Calmamente. Já tem pessoas aqui agradecendo o tema, falando que é muito importante. E vocês podem ficar à vontade aí para mandar as dúvidas, tá? Como a gente fala, né, o assunto é a saúde mental no diagnóstico de câncer, só que às vezes o familiar também fica um pouco abalado com isso. Seja a mãe, seja o filho, enfim. Nesses casos, o que a gente pode falar para o ouvinte? Qual que deve ser o comportamento desse familiar, dessa pessoa que teve alguém importante diagnosticado com câncer? Deixa eu emendar a pergunta que chegou aqui, gente. Bom dia, doutores. Bom dia a todos. Como ajudar um familiar com câncer e como manter-se firme? Me vejo fraca às vezes, cansada e tento manter a pose, colocou entre parênteses assim. Mas até para mim, que estou só apoiando, fica complicado, tem dia. Como segurar a barra? Obrigada. Olha, já começou no início tendo uma consciência boa. Primeiro, admitir que não está bem. Perceber que você é vulnerável é muito importante nesse momento. Porque assim, eu quero ajudar, mas eu também sofro um impacto. A gente até começou disso, acho que é algum problema de sofrimento vicário. Muitas vezes o familiar muito próximo, ele vivencia parte do sofrimento da pessoa que está adoecida. Ela sofre o impacto emocional, medo, angústia. Então, nesse momento, se você percebeu que isso te impactou, você também deve procurar ajuda. E é um primeiro passo, né? Sim, eu digo até que às vezes até mais que o paciente. Por quê? Eu vejo muito isso lá na clínica onde eu trabalho, mães, esposas, mulheres principalmente, às vezes acabam blindando o paciente no tratamento desse sofrimento. Então, às vezes, ela que resolve tudo, ela quem fala com o médico, ela que vê medicação, ela que leva para o exame. E aí, a gente, uma das reflexões que eu faço, junto com o meu papel como psicóloga, para esses familiares, é a gente conseguir dividir essas tarefas. Por mais que a gente ame esse paciente, a gente quer que ele tenha assim, o melhor tratamento possível, a gente precisa de ajuda, a gente não vai dar conta de tudo, a gente precisa redirecionar essas tarefas e também deixar que o paciente também sinta o impacto do tratamento também, não só colocando essa... eu falo que elas ficam meio que na frente, assim, porque elas que acabam resolvendo, e às vezes o paciente, que dia que você vem na consulta? Não sei, pergunta a minha esposa. Então, existe uma sobrecarga, né? Tem até aquela frase, quem cuida do cuidador, assim. Então, o cuidador, ele tem um impacto psicológico, às vezes, até maior que o paciente, dependendo do caso. Então, o que a ouvinte falou, uma correção carinhosa, falou, eu estou só apoiando, gente, isso não é só, Não, isso é uma sobrecarga enorme. Exatamente. E a rede de apoio, nesse caso, né, como a Gabriela falou, é muito importante, né? Como fazer isso, Gabriela, assim, de forma prática mesmo, no dia a dia? Acho que até como eu falei isso antes, né, que é a questão de divisão de tarefas. Medicação, são muitas medicações que tem que tomar, então às vezes dividir isso com as pessoas, às vezes ficar com o paciente no hospital. Tem gente que a quimioterapia é semanal, então assim, pode parecer bobo, mas imagina toda semana você tem que levar, ficar lá 5, 6 horas com o paciente, esperando, então às vezes tem uma maior divisão disso. Mas sempre tem aquele familiar que é o grande responsável. Sim, e sim, eu gosto de comparar assim, do mesmo jeito que um gerente de uma empresa, ele pode ser responsável, mas ele não pode fazer tudo sozinho, o gerente cuidador, ele vai delegar tarefas também, ela vai buscar outros familiares que podem apoiar, vai delegar, olha, esse dia você vai fazer tudo. Então, já que tem um central, raramente não tem alguém que é o mais responsável. Essa pessoa delega as tarefas. E se não tiver, eu acho que também a gente aceitar a ideia de que a gente não vai dar conta de tudo, que às vezes as coisas não vão sair como a gente espera, às vezes o paciente vai precisar
ir numa químio e ficar algumas horinhas sozinho, porque infelizmente a gente que trabalha com isso, a gente vê que a carga é muito pesada. Com certeza. Durante o tratamento, né, com um psicólogo ou psiquiatra, como que é a abordagem que geralmente vocês costumam utilizar, se a gente puder falar sobre isso, para uma pessoa que foi diagnosticada com câncer e também até com os familiares? Como que é esse tratamento? Da parte psiquiátrica. A gente dá a ideia de que o psiquiatra é a parte do remédio. Lá no Espaço Calmante a gente tem a política, a filosofia e a abordagem de trabalhar a psicoeducação junto com o psicólogo. A gente não abre mão do psicólogo, em um caso, principalmente nesses, mas a gente reforçar a psicoeducação, do paciente aprender a entender as emoções, o que ele está sentindo, por que ele está sentindo. E quando essas emoções, por exemplo, sistemas de ansiedade estão muito fortes, a gente fala que a pessoa previamente não tivesse um transtorno de ansiedade. É muito comum, a gente também conversou disso um pouquinho ali fora, é muito instável o tratamento do câncer. Vai ter uma hora que a pessoa vai fazer a quimioterapia e está com uma imunidade baixa, tem que adiar, e vai preocupação, será que está aumentando o problema? Vai sair o resultado de um exame, está tudo bem, mas e se essa ansiedade aumenta muito? E muitas vezes, para a gente conseguir lidar, a gente precisa de um tratamento para aliviar a ansiedade. Se a pessoa deprimir, a gente falando de ser positivo, a gente tem um otimismo realista. Quem está deprimido perde a capacidade de ser otimista. Então, o enfrentamento do tratamento fica muito mais difícil. Então, a gente tem que identificar aqueles pacientes que precisam de um apoio químico e reforçar a psicoeducação. Sim, então o psicólogo, ele avalia consciência do diagnóstico. Então, se o paciente está percebendo o que está acontecendo, se ele sabe explicar o diagnóstico dele, que às vezes ele não sabe. Se ele tem suporte social e familiar, quem vem com ele? Você vem sozinho, mas por quê? Se não vem sozinho, quem que vem? Como que é esse apoio? Porque é importante, o paciente ele vai precisar de ajuda, como a gente falou aqui. Outras questões que a gente avalia, sono. Muitas das vezes o sono do paciente ele fica inalterado, fica bagunçado, né? O paciente deixa de dormir porque fica preocupado. Nossa, será que vai dar certo essa químio? Será que esse tratamento vai funcionar? E se não funcionar, como é que eu vou fazer? Amanhã eu tenho exame, igual o Rafael falou. Será que deu alguma alteração? E se deu, estou sentindo alguma coisa. Meu Deus, será que é alguma metástase? Será que o câncer espalhou para cá? Então a gente precisa, eu avalio muito o nível de ansiedade do paciente, que até o momento é normal, mas passado de um nível, ele acaba se tornando algo excessivo e que precisaria, no caso de eu acionar o psiquiatra para medicação. Outra coisa que eu avalio, as estratégias de enfrentamento que a gente estava dizendo, se é um paciente ativo no tratamento, se é um paciente que não quer saber muito, se é um paciente que dá abertura para mim, que dá abertura para a equipe médica, que às vezes eles não dão, às vezes eles não querem falar com o psicólogo e tudo bem, faz parte, em algum momento talvez isso muda, ou não também, tudo bem. Também o psicólogo ele pode oferecer um suporte, um ambiente de validação para esse paciente. Às vezes o paciente ele não vai conseguir falar com a esposa, com a filha, com os irmãos sobre o que ele está sentindo, por medo de assustar eles, medo deles acharem que ele não está conseguindo dar conta do tratamento. Sim. Então o psicólogo ele vai ser um ambiente de validação até para ele dizer o que ele não diria para outras pessoas também. Perfeito. Muito bom. Ótimo. Eu vou fazer mais uma que chegou aqui, Aninha. Nosso tempo está acabando, mas essa aqui acho que é importante. Várias perguntas, mas eu vou fazer uma que chegou aqui agora. Ó, bom dia, doutores, bom dia a todos. Tema muito interessante hoje. E como fazer após vencer a doença para ajudar a pessoa que ela mesma não acredita que está curada e fica pensando que a qualquer momento vai voltar, vai ter uma reincidência e vai começar a passar mal outra vez. Obrigado. Nossa, muito bom. Esse fantasma da recidiva, ele acomete assim, muitos pacientes, principalmente pacientes ansiosos, porque é aquilo, aquela hipervigilância. Estou sentindo alguma coisa? Meu Deus, será que o câncer voltou? Será que vou passar por aquilo tudo de novo? Será que eu vou ter que fazer aqueles exames todos de novo? Ou então dá o tempo de visitar um oncologista. Às vezes, né, deu alta do tratamento, mas tem que vir um oncologista de 6 em 6 meses. E aí chegou o dia de, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer exame, será que vai? Então, como que a gente pode oferecer suporte? Primeiro, ajudando o paciente a elaborar a ideia de que talvez isso possa voltar. Acho que a gente não pode excluir essa ideia. Mas de que talvez também não possa. E aí trazer para o paciente a ideia do viver mais, que a gente estava até falando, Rafael, do agora, de que amanhã pode ser que esse tratamento possa ter que voltar e ele possa ter que
realizar as quimioterapias de novo, mas também no dia de hoje ele não tem câncer, no dia de hoje ele não tem mais nada, e no dia de hoje ele está conseguindo, ele pode realizar as atividades dele, ele pode voltar ao trabalho, que é uma coisa que provavelmente ele deve ter parado, ele pode voltar a comer algumas coisas que provavelmente ele teve que parar de comer, ele pode voltar a frequentar lugares que provavelmente ele também não poderia. Ótimo, muito bom. Encerramos assim o Calma Aí de hoje. Encerramos, Aninha. Maravilhoso. Gabriela Nogueira, muito obrigada pela sua presença. Seu Instagram, a gente pode acompanhar por lá? Novidades, qualquer? Psi Gabriela Nogueira. Ótimo. Lembrando que a live do Espaço Calmamente vai ficar salva no Instagram para você acompanhar mais tarde, assistir novamente. Mandar também para alguém que está precisando desse suporte, desse carinho aí, né, em frente a um diagnóstico de câncer. Dr. Rafael Frizeiro, muito obrigada por mais um Calma Aí. A gente se encontra no próximo sexta-feira que vem. Tem mais. Muito obrigado uma vez. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha conseguido levar bastante informação para as pessoas. Muito bom. Obrigado, gente. Gabriela, prazer em recebê-la. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Sexta que vem tem mais Calma Aí, às 8h30 já. A gente volta para fechar o Acorda de hoje, Aninha.